Para entender o que nós vamos falar, preste atenção no testemunho. Vai entender o que aconteceu com esse casal, com essa senhora. E aí nós vamos ver a palavra de Deus e ensinar você como alcançar o milagre, o sobrenatural. O milagre não é alcançado por oração. A oração é uma arma que Deus nos deu, mas o milagre é alcançado pela prática da palavra de Deus. Amém? É a prática na palavra de Deus que traz o milagre. Por isso é a parte mais importante. Coloca aí, por favor. São só 5 minutos. Quando eu entendi atenção. a importância do Espírito Santo. Meu filho, está errado. Já começou errado. Eu cheguei aqui no solo sagrado justamente da forma que estava o solo sagrado, né? Que era só o terreno. Ainda não tinha nada de concluso da construção. Então, cheguei com a vida destruída, casamento destruído, muitas brigas na minha casa, doenças, meus filhos doentes, eu doente, não dormia, perturbada, tinha depressão, síndrome do pânico. Fui desenvolvendo a minha fé. Na caminhada da fé eu fui desenvolvendo e entendi que eu precisava me libertar, buscar para mim. Então, eu busquei me libertar e logo em seguida eu busquei o meu batismo com o Espírito Santo, porque eu sabia que sem o Espírito Santo não tinha como eu continuar. Em algum momento eu iria fracassar. Recebi o batismo com o Espírito Santo, tanto é que quando o bispo lançou a pedra fundamental aqui no solo, eu convidei ele para vir comigo, ele veio convidado por mim e durante a reunião ele reclamou a reunião inteira, reclamou do sol, reclamou da demora, reclamou do estacionamento. E ali ele estava como meu convidado. 4 anos depois, quando o solo foi inaugurado, ele estava aqui já liberto, né? Transformado, servo, batizado com o Espírito Santo e servindo a Deus. Qualquer coisa era motivo de briga. Então eu comecei, né? Firmar, vinha para as reuniões, participava, fazia corrente por ele. E aí, ele começou a me perseguir, né? Eu comecei a sofrer perseguição dentro da minha própria casa pelo meu esposo. Então, todas as vezes que eu vinha para a igreja, ele brigava. Ele não gostava da igreja, né? Ele tinha aversão à igreja, não gostava do bispo, ele xingava o bispo de ladrão, dizia que era igreja de ladrão, ele não suportava nem ver na televisão. Então, por conta disso, eu fiquei sofrendo perseguições por parte dele. Até um dia, eu me recordo que ele chegou para mim e falou assim, olha, você está indo muito a essa igreja, e se você não parar de ir a essa igreja, eu vou arrumar minhas coisas e vou embora. E aí, naquela hora, eu tomei a decisão, falei assim, não, ó, as malas estão ali, se você quiser eu arrumo, você pode ir embora, porque Deus eu não vou deixar por você nem por ninguém. E aí ele mudou de ideia, não foi embora. O que eu mais precisava era o Espírito Santo, porque eu precisava mudar o meu interior, precisava preencher o vazio que existia dentro de mim. Porque eu me sentia feliz quando estava ao redor de pessoas, mas quando eu estava sozinha eu estava triste novamente. Então eu tinha essa necessidade de preencher esse vazio dentro de mim. E eu aprendi que só o Espírito Santo poderia fazer isso por mim. Então eu me lancei. Eu foquei, eu vinha todos os dias para a reunião, eu comecei a buscar, né, comecei a me dedicar para receber o Espírito Santo. E logo em seguida eu tive a oportunidade de participar da Fogueira Santa de Israel. E aí eu me lancei na Fogueira Santa para receber o batismo com o Espírito Santo. E naquele dia, quando eu desci do altar, Deus me selou com o Espírito Santo. Eu recebi a resposta naquele dia. Então, ali nasceu uma nova Samara. Eu já desci diferente do altar. A paz que eu buscava tanto nos lugares, nas pessoas, eu encontrei aquele dia. Eu saí dali leve, eu saí dali em paz, feliz, alegre. A minha vontade era de falar para todo mundo do Senhor Jesus. E assim, a minha vida mudou por completo, minhas atitudes.
Quem me conhece hoje, quem me conheceu antes e me vê hoje, fala que eu sou outra pessoa completamente diferente. Inclusive, eu que brigava muito em casa com ele, era uma pessoa muito nervosa, já comecei a ignorar muitas coisas que ele fazia. Aquilo já não me afetava mais, né? Porque eu não enxergava mais ele. Eu via que tinha um mal atuando através dele. Então, era esse olhar que eu passei a ter. E ali eu entendi que eu estava numa guerra não mais física, mas era uma guerra espiritual. Então, todas as vezes que ele me xingava, porque as nossas brigas sempre terminavam em xingamentos, em grosserias. Então, ele me xingava de diabo, de Satanás. E aí ele dizia, olha, eu não podia falar nada, que ele dizia, olha só, ela está na igreja e está falando isso, ela veio da igreja e está fazendo isso. Então, era como se ele fosse um fiscal que ficasse o dia todo ali, de lupa, tentando me pegar em alguma falha para poder jogar aquilo na minha cara. Eu sofri muita perseguição, muita. E quem me deu base para continuar lutando e enxergar tudo com os olhos espirituais foi o Espírito Santo. Quando eu entendi E depois, na televisão, ele já falou até a parte dele. E eles brigavam, ele chegava bêbado, via pornografia, era um inferno. Vício. Mudou, transformou. Quem aqui já tomou remédio para alguma coisa? Faz assim. Quem já tomou remédio gostoso? Já? Dá um nome dele. Quem já tomou um remédio gostoso? Quem já tomou um remédio ruim que é o diabo, mas resolveu? O que nós vamos falar agora não é bacana de ouvir. Muitas vezes, a palavra de Deus, ela fere. Porque ela vai contra a natureza humana e principalmente contra os pensamentos do mundo, a lógica humana. Mas é a única coisa que cura tudo. A palavra de Deus é o único remédio eficaz. Único remédio eficaz. Então aprenda isso. Eu vi que muita gente já teve que tomar remédio ruim e funcionou. Você fazia careta, você fazia gestos, talvez quase vomitava, tinha que comer alguma coisa depois para tirar o gosto, mas você tomava. Sim ou não? Porque você não queria saber do quão ruim ou amargo era. Você queria o quê? Você queria a solução. Você queria o resultado. E por um período de tempo, você teve que fazer isso. Só um período. E resolveu. Sim ou não? Não existe milagre sem a prática da palavra. Então, e principalmente quando se fala de relacionamento, família, casamento, é amargo. É bem amargo. E muitas vezes desce rasgando, assim. Você sente o remédio e o sangue. Mas funciona. Eu garanto a você, porque se não funcionar, eu rasgo a Bíblia e jogo fora, paro de falar dela. Eu garanto a você que funciona. Está aí um resultado. Está aí um testemunho, mais um dentre tantos, graças a Deus. Você vê que ele era um demônio. E ela vinha à igreja, chegava em casa e ele chamava ela de demônio, de diabo, e ficava procurando briga. Mas ela fez o que nós vamos ler, que é o que Deus ensina. O que nós vamos ler aqui, as palestras que fazemos aqui não vêm de uma pessoa entendida, que fez muita faculdade, e ela chegou à conclusão de que isso resolve. Porque não resolve. O que nós lemos aqui vem de quem? Vem de Deus. Primeiro, mulheres. Pedro, por favor. 1 Pedro. Semelhantemente, vós, quem? Mas isso serve para todo mundo. Serve para todo mundo. Serve para você, vou colocar isso em prática com respeito a filho, marido, filha, pai, mãe, familiar. Mas aqui ele está falando já com as mulheres, que normalmente são as que mais sofrem em relacionamento.
e são mais sentimentais. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas a quem? Essa sujeição, você vai ver ao longo do texto, não é aquela mulher que abaixa a cabeça e pode bater, pode fazer o que você quiser, sou sua escrava. Não é isso. Aqui não está falando de você se tornar escrava do marido. E ele pode aprontar o que ele quiser e você tem que se sujeitar. Não. Aqui está falando de uma batalha espiritual, de uma conduta de guerra. O Espírito Santo, através de Pedro, ele está ensinando uma conduta de quê? Guerra. Então, as mulheres que estão aqui, que têm problema no relacionamento, tem problema com o marido, você quer resolver? Você coloque em prática a conduta de guerra, a estratégia de guerra que o Espírito Santo dá. E eu duvido você não resolver o problema no casamento. E nenhuma guerra é fácil, toda guerra é difícil. Mas se lutar de acordo com as regras que Deus está dando, é impossível você não dar testemunho. Estou frisando isso para ficar claro. Se você assumir a conduta de guerra que o Espírito Santo está dando para as mulheres que têm problemas com maridos, é impossível não haver... Fala alto. Creia, confie, você vai ter resultado. Não fique com medo de se frustrar, não. Você vai ter resultado. Você vai dar testemunho. Então ele está falando aqui com as mulheres que têm problemas no casamento. É para todas, obviamente. Mas aqui ele está destacando aquelas que têm problemas no casamento. Aquelas que têm problemas com o marido que não é convertido. Marido que não é convertido, normalmente ele não tem... Ele vive como o mundo, tudo é normal, tudo é aceitável. Se eu ponho comida em casa, se eu boto dinheiro na mesa, então já está bom demais. É o homem do mundo. Então, como a mulher pode fazer para entrar numa guerra e vencer a guerra contra o mal que está virando a cabeça do marido? Mas como eu disse, serve para todas as tipos de familiares. Sede sujeitas aos vossos próprios maridos. Ou seja, se sujeite. Quando ele vier, ele vinha, e antes ela brigava. Agora ele vinha, sua diaba, sua demônia, e não sei o quê. O que ela fazia? O que ela fazia, gente? Ela brigava? Não, ela se sujeitava. Ela se sujeitava. Ela não revidava, ela não tinha respeito, ela não queria se impor, porque isso ela já fazia antes. Quando ela chegou aqui com problema no casamento, isso ela já fazia, brigar, revidar, querer se impor, ela já fazia. Resolveu? Não, então agora ela começou a crer no quê? Na palavra de Deus. E ela começou a se sujeitar. Isso é uma forma de provar para Deus que você confia nele. Porque Deus está falando para você fazer uma coisa que no mundo é o quê? É loucura. No mundo isso é um absurdo completo. Ainda mais hoje com os movimentos feministas. Elas que me ouçam falar isso, que já entendem errado, já quer me crucificar. Sim ou não? Machista. É ou não é verdade? Para o mundo... Isso é um completo absurdo, é uma loucura descabida. Mas quando a mulher faz isso, ela se sujeita, deixa brigar, deixa falar, não deixa as palavras entrarem no coração para ofender, para ficar ali, poxa, como é que fez isso comigo? Por quê? Eu não merecia. Eu fiz o melhor para ele, não me reconhece. Quando ela não deixa isso entrar no coração, se sujeita a esses momentos, ela é uma prova de que ela está confiando em quem? Deus. Se eu obedecer a Deus, Ele vai mudar a cabeça dele. Se eu obedecer a Deus, Ele vai mudar a cabeça dele. Ele vai deixar de ser esse cavalo. Vai deixar de ser esse animal, ou frio, ou agressivo, ou viciado, ou seja o que for. Então é uma prova
de quê? De quê, gente? Só quem confia nessa palavra consegue fazer isso. Então, para o mundo, quando você faz isso, você é fraco. Mas, na verdade, só os fortes conseguem fazer isso. Só os fortes conseguem obedecer a palavra. E os fortes dão testemunho. Amém? Então ele diz: para que também, se alguns não obedecem à palavra, maridos, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos. Então, Deus está dando a garantia. Veja, gente, Deus, através do apóstolo Pedro, está dando a garantia que se nós fizermos isso com respeito ao familiar, e mais especificamente as mulheres com respeito ao marido, esses maridos serão ganhos, serão salvos, serão transformados. Deus está dando uma garantia. Ele não está falando, você vai passar o resto da vida se sujeitando. Se sujeite para não ter problemas. Se sujeite para não criar briga, para não criar contenda. Não, ele está dizendo, faça isso, porque eles serão ganhos. Está claro assim? Quer dizer, Deus está dando uma garantia para você, mulher. Uma garantia. Confia em mim. Coloque na minha mão, deixe que eu quebro a cabeça desse cabeça dura. Deixa que eu faço isso, deixa isso comigo. Deixa comigo. Me obedeça, porque o resto é comigo. É uma garantia. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Mas o homem encoberto, está falando de homem ou de mulher? Homem ou mulher? Está falando da mulher. E aí vem com o homem encoberto no coração. Está falando da natureza humana, do coração, da alma. No incorruptível traje de um espírito, o quê? Manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Deus quer paz, o diabo quer confusão. Quando eu cedo às brigas, eu estou fazendo o que o diabo quer. Quando eu resisto a elas, eu estou fazendo o que Deus quer. É precioso a Deus. E eu estou mostrando que eu confio nele. Então aqui, ele não está dizendo, não se arrume, não coloque um brinco, fique desleixado. Você vê que por um tempo, no evangelho no Brasil, por um tempo, haviam ainda pouquíssimas, mas haviam muito mais igrejas que a mulher não raspava a perna, não raspava, porque interpretava errado. Não é isso que está dizendo, não. Tem que se arrumar, porque você tem que cuidar do seu corpo. O que ele está dizendo é que as mulheres, principalmente hoje, elas pensam que é isso que vai garantir um marido de verdade, ou a fidelidade do marido. Quantas mulheres você vê na TV que trabalham para esculpir o corpo e são traídas? Sim ou não? Não segurou o marido. Então isso é uma coisa que é questão de higiene, é questão de cuidar do corpo. Mas aqui ele está falando de uma conduta de guerra para resolver um problema. Espírito manso e quieto. E vocês podem estar ouvindo isso e me dizer assim, mas é muito difícil eu ser mansa e quieta. Que o mundo está dizendo para a mulher ser barulhenta, né? Para ela gritar, para ela falar alto, para ela se impor. E Deus está falando para a gente ser quieta. É o contrário, né? Como ele estava explicando aqui, esse espírito manso e quieto. Então, essa mulher que consegue, que está buscando, está tendo essa mansidão, ela está tendo o controle sobre si. Ela está sendo forte. Porque se alguém te provoca e você revida, você não está sendo forte, né? A pessoa está lá te irritando e você fica irritada, então você está
você está à mercê das outras pessoas. Mas quando a Bíblia está falando dessa mulher forte, dessa mulher mansa, ele está falando de uma mulher forte, que não se deixa levar, que permanece, que fica firme até o fim. Porque se você for essa mulher que contende, que briga, o que vai acontecer? O que acontece quando tem as brigas, as contendas, as argumentações? Você vai apagando todo sentimento de amor um pelo outro. Então, como diz o ditado, quando um não quer, dois não brigam, né? Então, quando ela se posiciona dessa forma, deixando Deus agir, então quem vai lidar com aquela pessoa é o próprio Deus. Mas quando há contenda, há imposição, há as brigas, então ela fica desgastada e aquele sentimento um pelo outro vai sendo apagado. Então cada briga, cada discussão, cada contenda vai apagando o amor entre eles. Por isso que o diabo faz de tudo para ver as brigas, para ver as reclamações. E isso vai enfraquecendo o relacionamento. Vai afastando um do outro. Mas quando você decide ser mansa, então você vai ver que você vai ser forte. Então ele está ali brigando, te provocando, fazendo de tudo para você brigar, e você está ali esperando Deus agir. Então naquele momento o próprio Deus vai convencer ele que ele está errado. E quando Deus age, quem vai impedir? Né? Nada vai impedir. Então você tem que trazer isso para a sua mente. Ser mansa e quieta é ser uma mulher forte. É uma mulher que vai vencer, que vai ganhar o testemunho, ganhar a vida do outro por meio do seu testemunho. É uma promessa de Deus. Sem palavra alguma. Então isso é muito difícil para as mulheres, porque as mulheres sempre querem ganhar falando, impondo, né, colocando seu ponto de vista, argumentando, mas essa arma é carnal e ela não vai levar à vitória, como a gente já viu, né, o testemunho mesmo falou sobre isso. E na nossa própria vida a gente tem essa experiência. Mas quando a gente deixa o Espírito Santo agir, então ali sim há a mudança, a transformação, a vitória na sua vida. Muita gente já ouviu isso. Existem terapias de casais que falam sobre isso, não brigar e tal. Mas quando a pessoa toma isso para si como uma conduta de vida apenas, uma orientação, uma regra, não funciona. Ela aguenta um tempo, 2, 3, e não aguenta todo o tempo. Mas quando ela faz isso, confiando na palavra, estou fazendo porque Deus está pedindo e estou nele esperando o milagre. É totalmente diferente. Completamente diferente. E esse manso e tranquilo não é a mulher que aceita tudo. Não, é aquela que é forte para dizer, vou fazer como Deus está me pedindo. Vou confiar nele. Precisa ter muita força. Porque num relacionamento, sempre é assim. Pelo menos com a gente era assim, né? Quando eu era cabeçudo, era assim, era um tentando convencer o outro de que um estava certo, o outro estava errado. E é uma coisa que nunca termina. Que às vezes ficava horas e terminava como? Cada um para o seu lado. Porque eu não conseguia convencê-la que ela estava errada e ela não me convencia que eu estava errado. E os dois estavam errados. Eu estava mais. Não é assim? Quer dizer, e é difícil controlar esse desejo de falar, de mostrar, colocar os pingos nos is. É difícil quando a pessoa tem ali o que mostrar, tem os argumentos, tem a falha do outro, é difícil a pessoa se conter, não, eu não vou falar disso, daquilo outro que ele fez. Ele falou do meu erro, mas olha o erro dele. É difícil conter isso. É difícil não falar, não revidar, não querer apontar o erro do outro quando o seu erro é apontado. Ou às vezes mesmo que não seja erro, é só acusação e briga. Tem que ser forte, né? Sim, essa força, só essa força que vem do Espírito Santo é que nos faz vencer. Então, enquanto a gente estiver labutando, resistindo e brigando, e impondo e tentando com todas as forças, né? Às vezes você
está certa naquilo, você está correta, mas você está ali na força do seu braço, você vai ficar ferida, você vai ficar frustrada, e você vai se sentir, nossa, nada resolveu, não está acontecendo nada. Mas quando você, entre aspas, desiste, você deixa Deus tomar o controle daquilo, então as coisas acontecem muito rápido, que nem foi no nosso caso. Então, enquanto eu tentava convencer ele que ele estava errado, ele resistia mais. Então, que nem aquele cabo de guerra, né? Um puxa de um lado, outro puxa do outro, e não chega a lugar nenhum. Mas quando eu desisti de querer impor, e disse, depois a gente pode falar mais em detalhe uma próxima vez, meu Deus, chega, ou o Senhor vai agir, ou então não tem mais, eu desisto. Então, eu me sujeitei a Deus, então Ele foi lá e agiu. E Ele age por meios misteriosos, né? Cada um, Deus age no nosso caso, foi meios bem... Misterioso é assim. Misterioso é assim. Quando ela deixou Deus agir, porque é assim, Deus fica assim, entrega para mim e eu resolvo. Tenta resolver, fica com você. Quando ela queria me convencer, então Deus não entrava na guerra. Deus ficava deixando, ficava vendo. Você não está entregando para mim, você não está deixando eu fazer o que eu posso, o que eu quero. Você está tentando fazer o que é a minha parte. Então Deus foi deixando. Deus foi deixando. O dia que ela fez isso, aí Deus, bom, como é que eu vou fazer para mostrar para um bispo que prega a palavra que ele está errado? Pensa. Como que eu vou fazer para mostrar para um servo meu que está pregando a palavra e ensinando que ele está errado? Então, Deus às vezes tem que fazer a gente pegar assim o rosto, a cara assim, passar no muro assim, ó. E Deus fez isso comigo. E aí, foi uma vez só. De um dia para o outro. Quando Deus é grandioso demais. Quando deixou com Deus, de um dia para o outro estava resolvido. De um dia para o outro estava resolvida a situação. Está dando para entender, gente? É muito fácil falar. E quando essa obra vem de Deus, há testemunho, né? Há frutos de mudança. Então, eu me lembro claramente, quando ele reconheceu isso com lágrimas... Tá bom já falei bastante. Então, ele realmente, a partir daquele dia, ele começou a apresentar aqueles frutos de mudança. Aqueles frutos de mudança. Então, tudo era diferente nas atitudes dele. Então, o próprio Deus faz isso. Mas quando eu tentava mudar ele, às vezes ele até ficava uns dias, né? E depois voltava tudo de novo. Parecia que não tinha fim, parecia que nunca ia resolver aquela situação. Eram situações corriqueiras do dia a dia, mas que traziam um grande desgaste, que trazia tristeza e sentimentos ruins, né? Mas quando Deus agiu, foi muito rápido. Então, Como é que era assim, mais ou menos? Eu sempre fui muito dado ao trabalho da obra. Então você vê, é madrugada, é jejum, é isso e aquilo. Então muitas vezes, atenção, deixava de dar atenção devida. Ela é de Deus. Tá junto na guerra, reclama de barriga cheia. A gente atende esposas aí que está apanhando o marido, e está assim, e xinga, e bebe. Eu sou um homem de Deus. Mas a mulher precisa de atenção. Não vai ficar na barra da saia dela direto. Mas precisa de atenção. Precisa. Tem as suas necessidades de sentimento, de emoção. Que tem, dentro de um equilíbrio, tem que acontecer. Porque senão perde aquele contato emocional entre o casal, né? Quando não há atenção. Então, vai se perdendo muita coisa no meio da caminhada. E você, em vez de se tornar dois, fica cada um de um lado. Se torna um, vira dois de novo. Vira dois de novo e começa... Deus não age no meio daquele casamento.
enquanto não houver esse quebrantamento de um e de outro, né? Então, como falei, isso serve para todo tipo de questão familiar. É muito difícil praticar isso. É difícil. Tem que ser forte. Mas funciona. E para terminar, põe aí, por favor, segue. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus. Quer dizer, elas se sujeitavam na questão de ser forte para não brigar, para ficar mansa, tranquila, porque elas estavam esperando em Deus. Esperando em Deus o quê? A salvação? Ah, tomara que Jesus volte logo e me leve desse marido maldito. É assim? E esse esperar, às vezes eu falava, não, mas eu estou esperando, eu li essa palavra, né? E eu falava, eu estou esperando em Deus. E o tempo não chegava, né? Mas, na verdade, eu não estava esperando, eu queria agir na força do braço. Então, esse esperar é você realmente confiar que Deus vai agir. Não é um esperar ansioso, mas é um esperar confiante, crendo que Deus vai fazer a obra, né? Então, o que eu estava falando? Então, o que elas estavam esperando em Deus? Que o marido morresse? O que elas estavam esperando em Deus? Vê se vocês estão atentos. Hã? Não, a gente leu, pô, gente. O que elas estavam esperando em Deus? Que os seus maridos sejam ganhos. Então elas estavam tendo um espírito manso, tranquilo, resistindo o diabo que fica instigando a briga, porque elas estavam esperando em Deus a transformação do marido. Eu não vou tentar transformá-lo. Deus vai fazer. E faz o que a gente não pode. Ficou claro, gente? O marido, a esposa, o filho, isso serve para todos os familiares. Agora os maridos. Igualmente vós, maridos, pensa que fica livre? Coabitai com elas com entendimento. Entendimento. Por quê? Porque os casamentos hoje em dia são feitos no quê? Na carne. No sentimento, não no entendimento. Entendimento o quê? Ela deixou tudo para se casar comigo, eu deixei tudo para ela. Agora ela e eu somos um. Eu tenho que cuidar dela. Eu tenho que tratá-la bem. Ela deixou tudo para viver comigo. Então o entendimento de que o papel de cuidar dela é um papel que eu tenho que exercer. Não é... E hoje é só assim, é para ter sexo, ou então, porque o corpo é bonito, depois o corpo não fica mais bonito, aí quer outro corpo bonito. Sim ou não? Não dura, não há entendimento, não há o raciocínio, não há o espírito, comunhão de pensamentos, há apenas sentimento, emoção, carne. É assim que, e muitos solteiros se arrebentam porque já pensam logo isso, querem casar para ter sexo, querem casar para ir para a cama, para resolver um problema de tentação, ou então já quer experimentar para ver se vai dar certo, e aí depois quebra a cara. Então, maridos, com entendimento, quer dizer, entenda que a mulher tem suas necessidades, a mulher tem e quer ser compreendida, amada, cuidada, protegida. Entenda isso. Dando. Fala as mulheres agora alto. Então, o homem tem que dar honra à mulher, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha como é que é forte isso. Então você vê que Deus não é machista. Deus não é machista. E quando Deus fala de mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, e como estamos falando, não se trata de machismo. Porque Deus diz, homem, se você não honrar, agora, claro, são os homens que estão
na fé, que são de Deus, porque os que estão lá fora não podem esperar isso deles, eles vão se converter. Eles vão se converter, mas aqui eu quero mostrar para você qual é o tipo de homem que Deus quer como marido. Deus não é machista, a Bíblia não é um livro machista, a Bíblia não fala que a mulher tem que ser sujeita ao marido, escrava, tapete, porque aqui ele mostra como tem que ser o marido. Então, se o homem é de Deus, e ele não honra a sua esposa, Deus não ouve as suas orações. Olha como é forte. Olha como é forte. Não, enquanto você estiver tratando a sua esposa assim, eu não vou te ouvir. Olha só. Enquanto você tratar a sua esposa desse jeito, eu não vou te atender. Eu não vou te ouvir. Olha que coisa forte. Então esse é o marido que a Bíblia quer para você, mulher. Que Deus quer. Não é um machista que manda, cala a boca e fique quieta. É um homem que seja o cabeça, que conduz, que está ali, pronto, estou aqui, se precisar. E que entenda a mulher com as suas necessidades incompreensíveis. Mulher tem cada coisa que a gente entende assim, bom, Deus fez assim, tá bom. Tem hora que não dá para entender nada, é ou não é verdade? Mas, bom, é assim, é natureza, então eu vou honrar, eu vou tratar dessa forma, eu vou cuidar. Então Deus chega a interromper, a fechar os céus para o homem que não honra a sua esposa. E honrar quer dizer dar um lugar de destaque, não é isso? Olha só. Aproveita, vai. Então, se o marido ignora, ele nunca tem tempo, ele sempre está envolvido com muitas coisas, sempre é depois, então ele não está honrando, então as suas orações não vão ser respondidas. Você não tem noção do que Deus fez no meu ministério depois que isso se resolveu. E aí entra em acordo, a harmonia. E aí a última coisa então, para encerrar esse assunto e a gente orar. O Espírito Santo. Você vê que essa senhora, ela disse, eu entendi que sem o Espírito Santo eu não iria conseguir. Então, primeiro a pessoa compreende e começa, ela determina ser forte. A força não vem do coração, a força vem da cabeça, a força vem do entendimento. Não é do coração, o coração está sentindo, não importa. Aqui ela entende, é assim, então é igual remédio. Você não tomou remédio porque sentia vontade. Ai, deu a hora, cadê o remédio? Às vezes você todo mundo aqui já levantou um dia pela manhã para ir trabalhar, um dia chuvoso, um dia de frio, gripado, querendo ficar na cama. Mas a cabeça dizia, se você não for trabalhar, você vai perder seu emprego. Então, você passava por cima do coração, até da sua condição, para você ir trabalhar. Sim ou não? Então, você entende, então você toma postura de guerra, pronto. Por um tempo, quem olhar para mim e souber vai dizer, fraca, ou fraco. Mas eu estou agora em postura de guerra, agora eu vou ser forte, e amanhã eu vou mostrar o meu resultado. Então, quem via da família essa senhora sendo tratada pelo marido assim, coitadinha, hoje vê que a coitadinha foi muito forte e venceu a batalha, venceu a guerra. Amém, pessoal? Então você entende. Só que, para você entender e pôr em prática, dia após dia, você precisa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos dá poder para vencer os sentimentos e as emoções. E diz o texto que o Espírito Santo intercede pela gente quando a gente não sabe nem orar, não sabe nem o que falar com Deus. Mas se Ele está na gente, Ele vai lá e Ele ora. Ele fala com Deus aquilo que a gente não consegue falar. Isso é muito forte. É muito forte. Então, a oração é importante. Tudo que nós vamos fazer é importante. Semana que vem, nós vamos ter aqui dezenas de pastores com esposas, que nós vamos fazer clamor, nós vamos orar. Os pastores com as esposas. Nesse propósito nós estamos fazendo. Porque para amarrar o diabo, os espíritos
que destroem a família. Casais que tinham problemas no casamento, como esse casal, e hoje estão transformados. Casais que venceram todo tipo de problema. E aos poucos eles vão falando, vão dando testemunho. Esses casais vão ter um vidrinho de óleo nas mãos, que eles vão orar todos os dias. E na quinta-feira eles vão ungir, juntar o óleo de todos e vamos ungir lá na entrada. A bênção que o Senhor nos deu, a vitória que o Senhor me deu sobre a traição, a vitória que o Senhor me deu sobre o esfriamento, a vitória que o Senhor me deu sobre o vício, a vitória que o Senhor me deu, quer dizer, cada um teve uma guerra que foi vencida, que essa vitória eu passo para essa pessoa. E cada unção, você vai ter entendimento, sua mente vai se abrir, você vai saber fazer como a pessoa fez, e você vai ter força para lutar. E como hoje, esses casais estão aqui de mãos dadas, vão estar de mãos dadas, transformados, você vai estar também. Amém? Você crê assim? Então nós vamos fazer 7 semanas. 7 semanas, o número de Deus, o número da perfeição. 7 semanas de combate, 7 semanas de guerra, 7 semanas de confronto. E os testemunhos vão acontecer. Porque se não acontecer, a gente fecha as portas da igreja quinta-feira e vai para casa, cada um. Nós não estamos aqui para ficar ouvindo conversa, é para mostrar, Deus é vivo, Deus é real. E antes de fazer oração, quero mostrar mais um testemunho. Aproveitar que é a primeira vez, estou com sede de fazer, pode mostrar? Então vou mostrar essa mãe. Mais 5 minutos, aí já é uma mãe, para você entender a palavra, essa palavra serve para todos, por favor. A filha, né? Pode vir. Então, a senhora lutou pela filha quanto tempo? 10 anos. 10 anos. Sim, senhor. Como é que era ela? Como é que a senhora vivia? Eu vivi um inferno dentro de casa com ela, né? Porque 14 anos, ela saiu da fé com 14 anos. Aí passou a conhecer o mundo e daí não parou mais, né? E ficou grávida com 16, teve um menino com 17. E tudo isso a senhora na igreja lutando. E eu na igreja lutando, fazendo um propósito, correndo, tudo que mandava fazer, eu fazia por ela, né? E ela não melhorava, não, né? Ela passava 4 dias fora de casa, não me avisava, era muita briga dentro de casa. Eu mesmo na igreja, mas ela chegava, eu brigava com ela, porque eu ia falar com ela, ela vinha assim, com 7 pedras na mão, né? Não cuidava do filho, ela não cuidava do filho, ela não cuidava da casa, ela não queria saber de nada. Ela só queria saber de farra, né? Nas festas, com as amizades. E eu lutando, eu cuidava da criança, ela não queria saber da criança, ela batia no menino, né? Às vezes eu brigava com ela arrumava as coisas para ir embora, com a criança, aí começava a briga. Aí ela saía, eu não dormia porque eu tinha que cuidar da criança e preocupada com ela, eu tinha muito medo. Quer dizer, quanto mais a senhora fazia, pior ela ficava. Quanto mais eu fazia, pior ela ficava. Os propósitos, oração, jejum, nada senhor. Tinha efeito. Nada, parecia que nada tinha efeito. Então, aí entra aquilo que a gente vem falando desde novembro. Por que ela ficou 10 anos dentro da igreja, a filha piorando nessa situação? Imagina a mãe ver a filha agredir o netinho, uma criança, e ela está ali lutando, está buscando, está na igreja, está na fé. E ao invés de ver resposta, vê a piora. Porque ela não tinha entendido o que nós falamos agora, ela não estava cooperando com Deus. Tudo que ela fazia na igreja, depois era neutralizado pelo que ela vai falar agora. Quando ela mudou, entendeu e ela decidiu mudar, ela passou a cooperar com Deus. A gente coopera com Deus como? Fazendo a vontade dele, obedecendo, seguindo a direção. Aí mudou a situação. Então você tem um gigante na sua vida, você tem que se avaliar. Você está cooperando com Deus para esse gigante ser derrubado agora até o dia 2? Ou vai ser mais uma campanha e essa campanha vai acabar e o seu gigante vai ficar maior do que estava? Então, qual era o problema que a senhora não tinha percebido? O que a senhora fazia que neutralizava tudo? Sentimento, né?
Sempre, né? Sempre sentimento. E qual era o sentimento pior que a senhora tinha com respeito a ela? O sentimento pior que eu tinha é porque quando ela saía, eu tinha medo dela não voltar mais, né? Porque naquele dia mesmo eu fiquei sabendo que ela mexia com droga. Eu não sabia. E eu tinha medo, né? Então aquilo aterrorizava a senhora. Aquilo lá me perturbava. Eu ficava assim, eu passava o dia todinho assim, quando ela não estava em casa, eu cuidava da criança e assim, perturbada, pensando onde é que ela estava, né? Porque ela saía na quinta e chegava dia de domingo, eu saía de manhã para ir para a igreja, ela ainda não tinha chegado. Quinta-feira. A Quinta-feira. senhora indo para a igreja, ela estava na rua ainda. Ela estava na rua. Quando eu chegava, ela ainda não tinha chegado. Aí depois é que ela ligava, falando não estava. Como é que a senhora resolveu? Eu resolvi um dia, eu tomei uma decisão, né? Colocar a vida dela no altar. Falei para Deus. A partir de hoje, eu fiz um voto com Deus. A partir de hoje, eu não me preocupo mais com a Carol. Ela é sua. O problema é seu. O problema é seu. O senhor faz da vida dela o que o senhor quiser. Ela vai servir ao Senhor. Botei a vida dela no altar e daí eu não esquentei mais não. Passei a dormir, cuidava do filho dela numa boa, né? Levava, ia evangelizar, passei a evangelizar, fui cuidar das crianças na IBI, entendeu? E não me preocupava mais com ela não. Entregou mesmo. Entreguei mesmo, não me preocupava com ela. Ela passava 3 dias fora de casa, eu não me preocupava. E quanto tempo depois aí ela mudou? 15 dias já teve uma mudança. 15 dias daquela oração, daquele dia que eu botei ela no altar. Daquele dia que eu botei ela no altar, com 15 dias ela já viu uma diferença, né? Já não estava mais saindo. Aí ela já cuidava do menino. Né? E quanto tempo depois ela estava já firme? Aí, uns 3 meses, eu fiz um convite. Convidei ela para ir para a igreja, aí ela aceitou. Aí ela foi comigo. E daí não parou mais. Amém? Aqui, ó. Saiu aos 14 anos. Olha o inferno que viveu. Então, quando ela fez aquela oração de entregar mesmo, é fácil. Mas é uma decisão que tem que ser tomada. Fique de pé, por favor. E a mesma coisa aconteceu com o marido dela. 10 anos lutou pelo marido, 10 anos pela filha. Mas ela era fraca. Quando ela entendeu e se tornou forte, não vou brigar, não vou desesperar, não vou perder o sono. Eu entrego ao Senhor. O Senhor é que vai fazer. 3 meses estava transformado. Amém, pessoal? Funciona. É diferente de tudo que você ouve aí fora, mas funciona. Resolve. Aí a oração tem poder. Quando a gente faz isso, a oração tem poder. Então nós vamos fazer a oração agora e depois a oração do Espírito Santo, da entrega do jejum de Daniel. Você que está fazendo, se não estava, faça o jejum de Daniel. Bispo, meu problema principal, urgente é marido, é isso, é aquilo. Não, o principal é o Espírito Santo, porque com ele você consegue praticar e vencer. Foque no Espírito Santo nesses dias. Foque no Espírito Santo. Como receber o Espírito Santo? No domingo nós vamos dar mais uma orientação de como receber o Espírito Santo nesse jejum de Daniel.